Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. A gente vai continuar, né, com a nossa leitura aqui do nosso livro, né, das feridas, as 5 feridas da infância, da Lizzie Bourbeau. Depois eu vou deixar, né, na descrição o nome do livro da autora para vocês terem esse livro, porque ele é muito bom, todo mundo deveria lê-lo. Então eu tô fazendo, né, essa série de resuminhos aqui. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, já saiu um vídeo geral sobre o livro, também tem da ferida de rejeição e da de abandono. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ferida da humilhação, que é essa daqui. Que se identifica, a autora, né, descreve mais ou menos um corpo assim, mais cheinho, tá? E vamos começar. Ó, então aqui ela fala algo assim. Na ação de combater o orgulho, né, de alguém, ferir o amor próprio ou a dignidade de alguém, sentir-se rebaixado, rebaixar ou rebaixar alguém descaradamente. Os sinônimos dessa palavra, né, da humilhação, são submissão, vergonha, mortificação, vexação e degradação. A alma que chega para sarar esta ferida será atraída por um progenitor ou ambos que a humilharão. O surgimento da ferida de humilhação ocorre no momento que a criança sente que um dos seus pais sente vergonha dele ou tem medo de que se avergonhem dele quando está sujo, quando fez alguma sujeira, né? Ou principalmente em público ou diante da família, quando está mal vestido. Então, são pais que se preocupam muito ali pela aparência da criança, sabe? E eles sentem que a criança está passando vergonha, sabe? Diante de parentes, né? De desconhecidos. Então, ele se preocupa muito pela imagem da criança, o que acaba, de alguma forma, a humilhando, né? Também. Então, a ferida surge quando escuta a sua mãe falar para o pai, por exemplo, o que aconteceu, né? Quando o descreve falando que fulaninho é um porquinho, porque é um porco, se sujou lá na frente e tal, falando isso na frente da criança, ela toma isso como uma humilhação, e aí quando surge essa ferida, né? Se a criança... também pode acontecer quando a criança surpreende algum dos seus pais sem roupa, né? Nus, e sente que o pai ou a mãe ele se incomoda, né? E tenta se tapar, o que seja, então ele aprende que ele deve ter vergonha do próprio corpo. É algo sutil, né? Mas que para a criança pode perfeitamente interpretar como isso. Então, a ferida da humilhação, ela geralmente é experimentada com maior frequência com a mãe, independente ou seja, independente se é menino ou menina, geralmente vai experimentar com a mãe ou com o pai, em casos de que seja o pai o que é responsável por vestir, cuidar, entende? Então ela põe aqui, a criança que sofre humilhação, ela cria uma máscara de masoquista. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação, incluso prazer, sofrendo. Geralmente essas pessoas dão um jeito, né, de se machucar, né, e castigar antes que alguém mais o faça. Então, antes de que, se ela sente que alguém, né, que tá numa situação em que alguém pode castigar, humilhar ou fazer o que seja, ela faz com ela mesma antes de que isso aconteça, porque assim
quando ela for humilhada, né, ou castigada, ela entende que já não vai doer tanto, porque ela mesma fez com ela mesma, entende? Então, são pessoas que o fazer e o ser são as ferramentas para compensar essa ferida. Então, são pessoas que sempre estão tentando ser o que os demais querem que ela seja, ou tentando fazer tudo pelos outros, né? Também as pessoas com a ferida de humilhação são os que parecem se sentir mais vezes assim, mais envergonhados. São pessoas que sentem vergonha, né? Como ela se considera a si mesma mal educada, suja, o que vale menos que os outros, a pessoa com a descrição física da máscara do masoquista, ela desenvolve um corpo grosso que também sente vergonha do próprio corpo, geralmente. Então, o corpo grosso é diferente de um corpo musculoso, né? Igual mais ou menos ali na foto, como vocês puderam ver, né? Se só uma parte do corpo é grossa e mais cheinha, como os glúteos ou os seios, significa que existe uma ferida de humilhação menos importante, né? Também pode ter as seguintes características, né? O tamanho, a grossura da garganta, né? Às vezes é mais grossa, mais convexa aqui atrás. Tensão também no pescoço, né? Pode ser pessoas que têm essa tensão, a garganta, mandíbula e na pelvis também. O rosto geralmente é mais arredondado e os olhos abertos e inocente como o de uma criança. Então é evidente que a pessoa que reúne todas essas características físicas tem uma ferida de humilhação mais profunda, né? Porque você pode encontrar algumas e outras não. Então, dependendo do grau de características que você possua, que você se identifique, então isso quer dizer que sua ferida é bastante mais profunda, né? Então, vamos lá. Se reconhece no seu corpo as características físicas do masoquista, mas é difícil ver que você tem a ferida da humilhação, não te surpreenda, né? Ela fala aqui. Então, que você se conceda o direito de tomar um tempo necessário para conseguir enxergar ela em você. Não fazer as coisas depressa também é uma característica do masoquista. Então ele faz no tempo dele, caminha no tempo dele, né? Sempre é aquela pessoa que vai um pouquinho mais devagar, né? Vou terminar meu café. Então, se você também é uma pessoa que aumenta de peso com facilidade e geralmente você se vê assim mais roliço, né? Como ela descreve aqui, quando não controla a tua alimentação, é possível que tenha ferida da humilhação, mas que essa se encontra até o momento oculta, né? O masoquista tem facilidade para se situar em circunstâncias nas que deve se ocupar de alguém mais, para se esquecer de si mesmo. Sem embargo, enquanto mais carregue sobre as suas costas, mais aumentará seu peso. Interessante, né? Durante o tempo que se dedica a ajudar os outros, acredita que não lhe farão nada. Durante o tempo que dedica a ajudar os outros, acredita que não vão fazer nada de vergonhoso, né? E mesmo que a maior parte das vezes ele se sinta humilhado, porque abusam da boa vontade dele, né? Geralmente são pessoas que se sentem assim. Percebe que aceita carregar com tanto peso, porque ele geralmente faz de maneira sutil, devido a que seu corpo físico ocupa muito espaço. Quando o masoquista saiba no mais profundo do seu ser que, na verdade, é especial e importante, não terá que demonstrar mais a ninguém, né? Então, ao reconhecer a si mesmo, o seu corpo já não tem necessidade de ocupar mais esse espaço, né?
E realmente, quando você reconhece a sua ferida, você já não tenta caber onde não é, você já... Inclusive, ela fala aqui, né, que é possível transformar até seu corpo, né? Obviamente, você começa pelos corpos mais sutis e o físico é o mais demorado, porém também é possível, né? Conforme você vai se curando. Como o masoquista, seja homem ou mulher, é com frequência fusional com a mãe e faz tudo o possível para não causar vergonha à mãe, né? Para o masoquista é difícil expressar as suas verdadeiras necessidades e o que realmente sentia desde que era pequenininho, já que não se atreve a falar por medo a experimentar vergonha ou envergonhar alguém mais. É complicado, né, quando você não pode, ou seja, pessoas com essa ferida, com as outras também, porque geralmente vai tudo meio parecido no comportamento. É difícil, né, quando você não expressa as suas necessidades, você acaba aceitando e se encaixando nas necessidades dos outros, né? Você nunca olha para você. Então você não está sendo você mesmo. As situações embaraçosas na que as famílias se envergonhavam deviam se manter em segredo. Então eles guardam muito também. São pessoas que têm que tudo, por exemplo, a família, se tem algum problema, tem algum parente, um familiar, né, que usou drogas ou seja, algum escândalo assim na família, geralmente os pais, né, da pessoa que tem essa máscara, eles pedem para que fique em silêncio, que não conte isso para ninguém, porque pode acabar envergonhando a família, né, diante dos outros. Então essa pessoa vai guardando muito desde pequena, assim. Então algumas pessoas me revelaram a vergonha de haver tido desejo de algo quando eram pequenos e comprovar que a sua mãe se privava do essencial para comprar, como se diz? Né? Ou seja, quando a mãe deixa de comprar algo para ela, para poder dar pro filho, sabe? Então, quando criança, eles sentem essa vergonha de falar assim, nossa, a minha mãe tá deixando de comprar para ela por causa que eu quis tal coisa, sabe? Então, eles se sentem mal por isso também. O masoquista, geralmente, são pessoas são hipersensíveis, né? Porque então as coisas mais mínimas já o machucam. Pode ser qualquer coisa. Então, o masoquista é o que menos atenção presta às suas próprias necessidades, mesmo quando seja com frequência consciente do que deseja. Ele pode saber o que quer e tal, mas ele não presta muita atenção em si mesmo, sabe? Ele não se dá muito prazer de comprar alguma coisa que ele queira. Ele prefere sempre fazer pelos outros, né? São pessoas que se deixam por último. Faz de tudo para poder se sentir útil, qual é uma forma de ocultar a sua ferida, de se forçar a pensar que não sofre humilhações. O masoquista geralmente é reconhecido por sua capacidade para fazer os demais rirem e ele também ri de si mesmo, né? É muito expressivo quando relata fatos e encontra a forma de que pareçam graciosos, o qual é uma maneira inconsciente de se humilhar e se rebaixar também, né? Quando ele ri de tudo e ri de si mesmo, inconscientemente ele também está se humilhando, né? A crítica mais mínima sobre ele o faz sentir humilhado e degradado. Se considera muito mais pequeno e menos importante do que em realidade é. Então ele sempre tem esse pensamento negativo sobre si mesmo, né? A palavra pequeno ou os diminutivos estão muito presentes no vocabulário. Então, igual nos outros vídeos eu falei, ela aqui descreve inclusive algumas palavras, né, que segundo qual ferida a pessoa tem, que ela fala mais geralmente. Então, o masoquista, ele tem
Gente, entendam aqui que o não é masoquista fisicamente falando, tá? A gente tá falando do emocional, né? E de comportamentos, assim, que o deixam, que só fazem sofrer, né? Então, geralmente são palavras como pequeno, tudo no diminutivo, né? Eles falam muito, tienes, ou, por exemplo, tem um minutinho pra mim, né? Ou a minha cabecinha, coisas assim que ela fala, né? Tudo pequeno, geralmente a letra dessas pessoas são pequenas, geralmente os passos delas são pequenos também, então ela não... Gostam de tudo pequeno, automóvel pequeno, casa pequena, tudo que é pequenininho, geralmente essas pessoas sentem mais atração por isso. Então, e quando se sujam, ela conta aqui, né, uma experiência que foi jantar com uma pessoa, uma mulher, e que ela se sujava muito, sabe? Ela ia comer e acabava se sujando, e quanto mais tentava limpar, mais suja ficava. Então ela já observou nessa mulher que provavelmente ela teria, né? Que ela reunia mais características da ferida da humilhação. Então são pessoas que se sujam e quando eles se sujam, eles se culpam, né? Por isso. Fala, nossa, que porca que eu sou, oi, que desastrada, sabe? Então, eles mesmos têm um pensamento negativo sobre si mesmo. Então, a pessoa que sofre humilhação, ela tende a se culpar de tudo, inclusive a carregar com a culpa dos outros, né? Então, essa é uma forma de ser boa pessoa. Então, é como ela conhece, ser boa pessoa é carregar culpa de outros e também se sentir culpada, né? É uma visão distorcida, né, de si mesmo. Então, o masoquista, esse hábito do masoquista de assumir a responsabilidade de algo que não lhe corresponde e de se sentir culpado, aceita a culpa e desculpar-se nunca é a solução de nada, né? Ela fala aqui, já que cada vez a situação volta a ocorrer e o masoquista se sentirá culpado de novo. Então é um ciclo, né, que não se acaba. É importante recordar que os demais nunca podem fazer a gente se sentir culpado, já que a culpabilidade só pode proceder do nosso próprio interior, né? Na verdade, às vezes a gente tende a falar, fulano me fez sentir culpado, você está tentando me fazer culpado, mas na verdade essa culpa vem de nós mesmos, né? Geralmente nós somos os primeiros a nos culpar. Então, quando se sente livre e considera que ninguém põe obstáculo no caminho, resplandece, vive a vida no máximo e não tem limites. Come muito, né? Compra muito, cozinha muito, bebe muito. Então, porque para um masoquista a liberdade é fundamental, né? Então, mas também ele não tem esse limite. Então, quando ele se sente livre mesmo, ele faz tudo muito, né? E acaba perdendo um pouco o controle. Então, e quando ele adota algum desses comportamentos, ele tem vergonha de si mesmo, né? Depois. E ele se sente humilhado pelos olhares e os comentários, né? Que muita gente vai fazendo aí. Então, ele se sente muito mal, né? Depois de ter se sentido tão livre. Então, o masoquista tem muita energia bloqueada no seu corpo, né? Se ele chega a se permitir ser livre como necessita, sem vergonha nem culpa, o corpo provavelmente vai emagrecer, já que dá renda solta energia contida. Então, aqui ela até fala, né, em um outro ponto, não me lembro agora em qual, que geralmente é onde a pessoa tá mais bloqueada, onde ela se protege ou seja, com gordura mesmo, né? Então, quando essa pessoa deixa fluir toda a energia, né, que ela tem no corpo, então o corpo para de reter tanta energia bloqueada. Geralmente você nota onde está, né? O corpo mostra.
É interessante porque ela tem outro livro que fala sobre isso, né? Sobre o corpo. Então dá pra você saber também por aí. Então, a liberdade é então o maior medo do masoquista, porque por mais que ele goste da liberdade, ele tem muito medo de ser livre, né? E de ser humilhado, julgado pelos outros à sua volta, porque ele sabe que ele vai extrapolar ali, né? Outro rasgo do masoquista é o de se castigar, pois ele acredita que dessa forma ele castiga outra pessoa. O masoquista busca também castigar-se antes que alguém mais o faça, né? Igual foi comentado anteriormente. Então, para ele, a dor é menor quando ele mesmo já se castigou, né? Tá. É importante que se lembre que não é o que vive o que te faz sofrer, senão a tua interpretação do que vive que faz que a sua ferida continue aí, né? Então, não é as coisas que te acontecem que te faz sofrer, né? É a sua própria percepção do que acontece e você mesmo que dá o tom daquele sofrimento, né? O desagrado é um sentimento comum entre os masoquistas, não gostam de si mesmos e não gostam dos demais e, por geral, criam situações nas que experimentam desagrado. É tudo aquilo que a gente rejeita, geralmente a gente mesmo tá criando, né? Desvestir-se. Se desvestir. Gente, lembrando que eu tô traduzindo na íntegra aqui, tá? Que tá em espanhol meu livro. E eu tô traduzindo aqui, então se alguma palavra ficar estranha ou frase, me perdoe. Então, se desvestir antes de uma nova pessoa, né? Um parceiro ali, com a luz do dia, para eles significa um grande esforço, né? Tanto para homem como para mulher. Aí ela fala muito assim sobre as doenças que essas pessoas podem vir a ter. Ela fala um pouco aqui também, glândula da tireoide, problemas aí, né? Várias coisas, tá? Eu não vou falar porque senão vai ficar muito, muito longo o vídeo. Então, no plano da alimentação, o masoquista geralmente ele é bem extremista. Ele pode comer com gula, né? Ou não comer mais que porções pequenininhas. Para acreditar que não come muito e não sentir vergonha, né? Então ele mesmo, porque às vezes ele pode ficar com fome, mas ele prefere comer em porções pequenas para ter essa sensação de que, né? Senão todo mundo vai pensar como essa pessoa come. Então, no geral, ele se sente muito culpado e tem vergonha de comer o que seja, sobretudo o que considera alimentos que engordam, como o chocolate, por exemplo. Tá? Aí vem a parte importante, que para adquirir consciência da sua ferida de humilhação, o masoquista deve reconhecer primeiramente até que ponto ele se envergonha de si mesmo e de outras pessoas, e quantas pessoas se envergonharam dele, né? Também deve se percatar das numerosas ocasiões em que humilha a si mesmo, ou em que se rebaixa ou se sente indigno. Então, se você até aqui está se identificando com essa ferida, né, para um tempinho, né, observa. Algo legal e importante é você ter um caderninho assim só para essas anotações. Geralmente é um momento difícil, né, quando você descobre o tipo de ferida que você tem, então tenha seu caderninho, anote situações em que você se sentiu humilhado, sabe, ou teve vergonha de outros, e vai anotando tudo o que vier, né, porque esteja em silêncio, um lugar tranquilo, sozinho, que tenho certeza que você vai tomar consciência de várias coisas. Ó, também é importante que você perceba de que sua mãe ou pai também sofre a ferida da humilhação e que a viveram com seu progenitor do mesmo sexo.
Ao ser compassivo com o progenitor que tem essa ferida, será muito mais fácil para você se compreender a si mesmo, tá? Então, lembre-se que a causa principal de uma ferida deriva da incapacidade de perdoar o que nos fazemos a nós mesmos ou o que fazemos sofrer a outros. Então, é muito importante, né, você reconhecer, porque não existe culpados, né? Só existe pessoas que são parte desse processo que a gente precisa reconhecer primeiramente, né, para depois curar. Então, as características aqui no final do livro, né, ela bota um quadrinho com um resumão, assim. Então, as características da ferida da humilhação, já para acabar. O surgimento da ferida ocorre entre o primeiro e terceiro ano de vida, tem carência de liberdade, sensação de humilhação devido ao controle do progenitor. A máscara que põe é do masoquista. O progenitor é o que se encarregou do desenvolvimento físico da criança, pelo geral, a mãe. O corpo geralmente é gordo, roliço, geralmente é curto, né? Pescoço grosso, abombado, tensão no pescoço, na garganta, mandíbula e pelvis, rosto redondo, olhos grandes, redondos, abertos e inocente como o de uma criança. O vocabulário geralmente fala palavras como ser digno, ser indigno, merecer, não merecer, pequeno ou diminutivos, grande ou grosso, em aumentativos. O caráter geralmente sente vergonha de si mesmo e dos outros e tem medo de envergonhar as outras pessoas. Não gosta de ir depressa, né? Conhece suas necessidades, mas as ignora. Leva uma carga emocional pesada sobre suas costas. Controla os demais para evitar a vergonha. Se considera mal educado, sujo ou menos. É fusional e dá um jeito para não ser livre, pois ser livre para ele significa ser ilimitado, né? Então cai nos exageros. Se carece de limite, teme se desbordar. Desempenha o papel de mãe, hipersensível, se castiga acreditando castigar os outros, deseja ser digno, vive o desagrado, sofre vergonha no plano sexual, ainda que é sensual, ignora seus desejos sexuais, se compensa e recompensa comendo. O maior medo é da liberdade. E alimentação, alimentos ricos em gordura, chocolate, geralmente é bulímico e ingere muitas porções pequenas, tem vergonha ao comprar e comer guloseimas, né? As possíveis doenças, lombalgia, laringites, problemas respiratórios, transtornos em pernas e pé, varizes, esguince, fratura, disfunção hepática e da glândula tireoides, irritações da pele, hipoglicemia, diabetes e doenças do coração. Então, gente, esse é o resuminho aqui que eu fiz do livro. Espero que vocês tenham gostado. Sigam acompanhando o canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque ainda faltam 2 feridas mais sobre esse tema. Vou estar gravando para vocês. E compartilha esse vídeo, né, com quem você acha que deveria compartilhar. E se você se identificou, né, nessas características, eu peço paciência com você mesmo, né? Senta sozinho, analisa que logo você pode daí buscar essa compreensão, né, em terapia ou em psicoterapia, com quem você sinta mais afinidade, porque quando você identifica a ferida, vale a pena você aprofundar, entende? Porque só assim você vai futuramente, é um caminho longo, né? Mas futuramente você vai conseguir viver muito mais feliz com você mesmo, na sua própria pele, tá bom? Um beijo, obrigada por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.